o que eles estão desenhando, repito, é um mundo que precisa de uma governança. Senão o mundo acaba. Aí eu vejo o Apocalipse, e o Apocalipse fala que o mundo terá uma governança. Só que não será do bem. E o Apocalipse fala que vai ser universal. E fala que tem a ver com o algoritmo, o número da besta. Tem a ver com adoração a Deus, fidelidade a Deus. Tem a ver com fidelidade aos princípios morais. E não pensemos... Gente, a Alemanha é um dos países que produziu gente mais inteligente do mundo. O alemão é uma língua que você não fala alemão. Desculpa, deixa eu corrigir. Você não traduz o alemão, você tenta explicar. Eu não tenho fluência em alemão. Mas eu fui obrigado a ter um contato com o alemão por causa do doutorado. No doutorado você tem que fazer uma prova de alemão, porque muitos termos da teologia, não foi na arqueologia, isso foi na teologia, são em alemão. Quando você estuda teologia bíblica, muita coisa veio da Alemanha. Então tem muitos termos técnicos, muitas expressões e artigos que só estão em alemão. Então você tem que pelo menos ter o alemão instrumental para ler um artigo. Todo teólogo. Condicionar, exatamente. Todo teólogo que faz um doutorado em teologia bíblica. Tá bom. Beleza? Então eu tive que ter esse contato com o alemão. Mas se chegar um alemão e falar comigo aqui, eu vou ficar voando. Entendi. E eu vi que o alemão é tão complicado que ele é uma língua filosófica. Nem o grego é assim. O grego não é assim, o inglês não é assim. Nem o hebraico é assim, mas o alemão é filosófico. É o país de Wagner, é o país de Goethe, é o país de Freud, desse pessoal todo aí, de Nietzsche, que por mais que eu discorde desses aí, Heidegger, mesmo que eu discorde do Heidegger, do Nietzsche, tem que admitir, os caras são profundos. O ser, o Sein, quando o Heidegger fala do ser e o tempo, o Sein não é só ser, é muito mais do que isso, e assim por diante. Mesmo esse país com toda essa cultura, foi levado pela lábia de um austríaco chamado Adolf Hitler e permitiu a morte de 6 milhões de pessoas sem saber o que estava acontecendo. Será que eu me julgo mais esperto do que os alemães a ponto de dizer eu não deixaria Hitler assumir o poder? E o que levou Hitler ao poder foi uma coisa que me preocupa muito também, que eu quase colocaria como a sexta criança aqui. Sétima. A sétima, aliás. É a danada da propaganda. 7 é um número da perfeição. Auspicioso. Né? Eu quase colocaria aqui. É lógico que eu não estou querendo com isso. Não, o pessoal começa, o Rodrigo está falando da regulação das mídias. Não, o debate não é esse. Não, vou falar que depois tu vai vender um curso. Exatamente. Mas o ponto é que a gente tem que tomar cuidado com as propagandas mesmo. E com o algoritmo. Tem, pô. O Joseph Goebbels... Nesse sentido aí, a inteligência artificial realmente pode ser uma grande muito vilã. Perigosa. O Goebbels, o Joseph Goebbels, ele que colocou Hitler onde colocou. E olha que o Goebbels era o oposto do que a teoria ariana colocava, porque ele tinha poliomielite, então ele tinha uma perna mais curta, andava com coisa e tudo, ou seja, ele não era o ariano perfeito, né? E ele colocou o Hitler onde o Hitler foi. Os discursos do Hitler, sabe? A imagem do Hitler. Vendeu. Então eu tenho medo hoje que um bom algoritmo, com uma boa propaganda, possa levantar um anticristo. Um anticristo aí, que o cara vai ser assim, na visão do povo, a mistura de Madre de Calcutá com Gandhi. Parte boa é que não tem ninguém nem perto desse perfil por enquanto, né? Sei lá, espero, né? Eu também espero, mas eu não sei. Não pensar em ninguém assim, não. Eu também não, mas eu não sei. Um empresário sinistro, vai ter o Elon Musk, um empresário sinistro, tem o Jeff Bezos. Ou pode ser que não aconteça agora também, tá, galera? Vou deixar claro aqui. Eu tô falando que tudo está numa situação que pode ser agora. Mas pode ser que demore 50 anos. Tomara. E a gente tá os velhinhos aqui. Não sei. Verdade. Por um lado, tomara. Por outro lado, sabe? Eu não sei. Acho que tá doido pra ralar peito, né, cara? Deus, eu também tô ralar peito. Nossa, essa expressão não escuto muito. Eu não sei. Galera, agora eu vou perguntar. Você que tá aí no auge dos seus 15 anos assistindo o Flow, você sabe o que é ralar o peito? Acho que não. Ia embora. Isso aqui foi de tiozão. Essa foi de velho. É igual cair a ficha, né? Cair a ficha de velho também. De velho também. Ralar o peito é quando você, vai embora. Vai embora. Você tá Tinha uns amigos que falavam montar no porco. Vou montar no porco. Montar no porco. Isso é do Rio, né? Montar no porco é do Rio. Isso é do interior do Rio. Lá em Minas. Mas ralar o peito tinha lá. Ralar o peito aqui. Ralar o peito. Rala o peito. Mas eu tô entendendo, assim. O cristão que... o cristão que...
Putz, convicto. O cristão, ele é convicto, né? Mas o cristão, ele tá confiante, né? Se voltar a Jesus, ele tá em paz. Né? Lembra que eu falei que tem 2 tipos de paz. É verdade. Tem 2... E outra... Verdade. Nós vamos ter muita surpresa. Tem um autor, John Milton, que escreveu o livro Paraíso Perdido. Ele falou que no céu nós vamos ter 3 surpresas. Muita gente que eu esperava encontrar lá, eu não vou ver lá. Muita gente que eu nunca pensava encontrar lá, eu vou ver lá. E a terceira, não, eu mesmo estou aqui. Que surpresa, né? Porque a gente sabe os nossos erros. Ninguém pode ser perfeito. Eu não posso ser especialista em Deus, ufanista e tudo mais. E outra, agora vem talvez a revelação principal desse bate-papo aqui. O anticristo não é um ateu. Eu acho que ele vai precisar contar uma boa história, né? Para isso ele vai ser... Ele tem que dar um jeito de convencer, tentar pelo menos convencer o Rodrigo. E nós temos um problema, que a palavra anticristo, a gente pensa anti pela forma... Se é bonito, é feio. Exatamente. Que é a antítese. Né? Que a antítese é uma coisa que veio depois. Mas o anti, no radical grego da época do Novo Testamento, que o grego koiné, que foi escrito, o anti significa aquele que assume o lugar de. Entendi. Olha. Você entendeu? Anti é aquele que assume o lugar de. Foi só na Idade Média, quando a partir de Averroes, que era um filósofo árabe, e depois Tomás de Aquino e outros mais, que começaram... E aí vai mais à frente, na época do marxismo, que eles começam a pegar a filosofia aristotélica e falar de tese, síntese e antítese, e aí que a anti vai ter esse significado. Mas quando lá atrás falava de antítese, é aquela que destrói a tese para poder assumir o lugar dela. Então, quando, por exemplo, você tem a tese é um bloco de mármore. A antítese é quando você esculpe, você fica batendo a marreta ali, você está destruindo o bloco para criar uma estátua que toma o lugar. Então, anticristo é aquele que assume o lugar de Cristo, com as pretensões de Cristo. Portanto, provavelmente autoproclamado cristão. Autoproclamado cristão. Você entendeu? Do bem. Exatamente. Eu não vejo, pelo que o Apocalipse fala, que até falando da segunda besta, fala que ela tem a aparência de cordeiro, mas fala como um dragão. Então eu não penso no anticristo alguém como o Putin. Eu não penso em alguém como o Saddam Hussein, que até morreu. Eu não penso em alguém como o Bashar al-Assad, que né, também caiu fora. Eu não penso em alguém como o coreano lá, o Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte. Eu não penso em alguém com esse perfil. Tem que ser alguém de fala doce, alguém que fala assim, nossa, como não amar esse cara? Sabe? E ele vai vir com roupagem religiosa. Ele vai misturar religião com política. Então estamos tranquilos também, porque assim, ainda não surgiu esse cara ou alguém que una paixões. Tô nem falando que tem essas 2 características aí. Eu tô falando... Alguém que una as paixões. Alguém que una paixões, porque esse cara provavelmente terá que unir paixões também. Terá que unir paixões e talvez alguns até não vão gostar dele. Sim. Mas ele tem ali uma aceitação de uma maioria, pelo menos. Exatamente. Né? E os outros vão... Eu não gosto, mas também não vou ser contra. Eu não sou burro. Você acha que todo mundo na Alemanha gostava do Hitler? Não. Mas nem por isso eu vou defender judeu. Olha, isso é interessante falar. Se eu falar Alemanha nazista, essa frase está errada de certa forma. Porque, embora a Alemanha teve um governo nazista, isso não significa que todos os alemães eram nazistas. Muitos alemães lá não concordavam com as falas do Hitler, não concordavam com o programa do Hitler de maneira nenhuma. Porém, mesmo assim, 6 milhões de pessoas morreram, de judeus. Então, você tem 3 tipos de pessoas quando essa situação acontece. Tem aqueles que idolatram o líder, tem aqueles que não gostam do líder, mas também não têm coragem de se opor a ele, e tem aqueles que têm a capacidade de se tornar mártires por aquilo que é correto. Porque aquilo que é correto é uma escolha que ela eu sinto pelo menos que ela é uma universal do ponto de vista moral mesmo. Sim, assim, claro, né? claro. Assim, isso daí independente de qual... Se você é um ser humano, mas independente da origem, de onde você vem ou do que você acredita e tudo mais,
tem coisas que simplesmente parecem ser certas, né? E, portanto, existem coisas que parecem ser erradas para qualquer com né? certeza, com certeza. A menos que você seja, sei lá... Para provocar um crime com a criança. E outra, uma coisa interessante que... Você sabe quando é que você vai saber se eu sou adventista do sétimo dia mesmo? É quando a igreja adventista for proibida e eu continuar sendo. Enquanto isso não acontecer, você não tem nada para negar que eu seja um adventista do sétimo dia. Mas você também não tem nada para afirmar que eu seja. Agora, estou criando uma situação hipotética, né? Vamos supor que agora o governo falar o seguinte: ninguém mais vai poder guardar o sábado. Aí tu vai preso. Entendi. Aí, você tá entendendo? Aí que eu vou ver se realmente aí que eu vou ver. Se tu não for preso, eu vou achar estranhão. E pode achar mesmo. Tem uma piadinha que o pessoal conta que uma vez que, numa igreja da África, que um pregador tava lá, todo mundo cantando, feliz e tudo, aí entraram uns caras encapuzados e com a metralhadora na mão e falou assim: vamos matar todo mundo que é cristão aqui. Aí tu parou assustado assim, os caras cercaram a igreja, uma milícia, né? Olha, nós não queremos saber de cristão aqui, nós vamos matar todo mundo. Aí um cara fala com o outro, assim: nosso chefe resolveu dar uma chance para vocês. Quem quiser rejeitar Jesus agora, abaixa e sai de fininho, porque nós vamos passar fogo no resto. Aí diz que mais uns 70% da igreja baixou assim, foi saindo tudo. E os outros ficaram esperando a bala. Aí os caras tiraram o capuz e falaram assim: agora pode tocar o culto que a gente já limpou a escória. Né? Agora, eu sei que muita gente ouvindo isso e fala assim: Rodrigo, mas vem cá, você está sendo muito cruel, porque tem uma questão que é necessidade de sobrevivência. Eu sei. Mas entra uma coisa: o amor. Por isso que eu volto ao exemplo que eu dei para o Igor com as filhas dele. É lógico que se eu chegar e colocar uma arma aqui, ele tem todo o direito legítimo de se defender. Mas se um cara colocar a arma na cabeça da filha dele, ele tem todo o dever paterno de trocar de lugar com a filha, se o cara quiser levar um refém. Então, com Deus é a mesma coisa. Mas isso não adianta eu tentar explicar para vocês, gente. É só vivendo. Tem coisas que você não explica. Um sabor, você não explica. Você pode ser o melhor professor do mundo. Você só convida o outro a experimentar. Então, quando você ama a Deus, e o amor de Deus tem que estar acima do amor que você tem pela sua filha, pela sua esposa, pelo seu time, amar a Deus sobre todas as coisas, disse Jesus, e ao próximo como a mim mesmo. Quando você ama a Deus, você tem que estar disposto a morrer por ele, se preciso for. Mas fica tranquilo com duas coisas. O apóstolo Paulo fala que isso não vem de nós, é dom de Deus. O Igor, por mais que ele seja homem, forte e tudo mais, não vou duvidar da coragem dele, ele não é corajoso o bastante para enfrentar um cara que vai dar um tiro nele. Mas quando a filha está em risco, aparece uma força que não é natural dele. É uma força que não é sua. E quando é mulher, que é mãe, é mais ainda. Sabe aquele negócio que uma mãe luta com a onça para tirar a filha? Então essa mesma coisa acontece de maneira exponencial quando você sofrer por Cristo. Ele vai dar uma graça sobre a sua vida que você não vai ter capacidade de falhar. Aí eu termino esse meu comentário aqui com uma coisa para você. Eu não estou acompanhando os comentários aqui, eu não sei quem está me elogiando, quem está me detonando aí, porque na internet tem de tudo. Mas só vou te pedir uma coisa. Não concorde com tudo que eu estou falando, porque eu estou falando. Faça apenas isso. Comece a estudar, pesquisar, ler e conversa com Deus em oração. Senhor, o Rodrigo falou aquilo, o que o senhor acha? E deixa Deus te responder. E se, na nossa geração, você vir a construção de um modelo de anticristo que está dominando o mundo, comece a prestar atenção. Enquanto esse governo ou governança não der nenhuma lei que infrinja os mandamentos de Deus, tudo bem. Se hoje a governança começar e falar o seguinte: olha, está determinado que a partir de hoje vamos colocar uma íris, vamos ler eu vou deixar que leia a íris do meu olho. Vou deixar, numa boa.
Falar assim, a partir de hoje, todo dinheiro vai ser virtual e você vai ter que abrir uma conta virtual para receber o seu salário. Eu vou abrir a minha. Eu vou entrar no sistema sem nenhuma dor de consciência. Ponto, parágrafo. Agora, a partir do momento que esse sistema der uma ordem que vá de encontro ao que eu creio ser a vontade de Deus, aí eu vou ter que me definir. E eu espero não decepcionar o Igor. E com um detalhe muito sério, gente. Sabe por quê? Eu espero que tu não se decepcione. Não, eu tenho certeza que não vai. Não vou, sabe? Porque eu amo muito a Deus, Igor. Eu tenho minhas falhas, eu não confio em mim mesmo, mas eu amo a Deus. Você pode duvidar de tudo que eu falei, mas não duvide do sentimento que eu tenho por Deus. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.